De onde vem a ligação com São Jorge? Por que que São Jorge é o padroeiro do Coringão? Se sabe que os ingleses têm uma ligação com ele, inclusive tem a cruz dele na bandeira. A ligação vem daí? É essa a ligação de São Jorge com o Corinthians? Não, no começo nossa padroeira era Santa Rita das Causas Impossíveis, né? Que era, Estamos precisando dela hoje em dia. porque o Corinthians era uma causa impossível, porque todo mundo ria da cara do Antônio Pereira quando ele falou que o Clube dos Operários ia enfrentar o Paulistano e ia ser campeão paulista. Porque era impossível. Um time Era de muita várzea. disparidade. Não, era simplesmente, era proibido. Era como se hoje sei lá, o Botafogo de Guaianazes queria entrar na Libertadores. Por exemplo, era proibido o Operário jogar futebol na Liga Paulista, porque era da elite, entendeu? O Corinthians, ele rompeu uma barreira, fez o impossível e conseguiu popularizar o futebol paulista e brasileiro, Entendi. entendeu? Então, Aliás, só mandar um beijo pros caras do Botafogo de Guaianazes para eles não ficarem bravos comigo. Até porque hoje, acho que se o Botafogo de Guaianazes disputar Libertadores, passa da primeira fase, viu? Porque Olha. tem uns times lá que eu vou te falar. Desculpa, Fernandão. não tem nenhum registro da ligação do Corinthians até 1926 com São Jorge, né? Na verdade, o primeiro... Até qual ano, desculpa? 26, né? Até 26. 26. Porque o projeto da Fazenda São Jorge foi um projeto da grande liderança do Corinthians, do Guido Giacominelli, do Ernesto Cassano e do Alfredo Schurg. Eles queriam popularizar todos os esportes olímpicos. Alfredo Schuring é o nome da fazendinha, do do estádio. estádio, né? Eles precisavam de um terreno gigantesco entre o rio e a terra, né? Então, o Corinthians jogou contra o Sírio no campo de São Jorge, em 1923, como visitante, e a gente vislumbrou a Fazenda São Jorge pela primeira vez. Aí que eles decidiram que ali seria o local ideal para popularizar o que eles diziam que era impossível, que era o remo, né? Se o futebol era um E esporte... já era naquela região ali, margeando o rio? Não, o remo da elite era ali no Espéria, no Tietê. Entendeu? Isso. Ali foi o lugar que a gente escolheu para popularizar o remo. Uhum. Né? Porque eles diziam... Já foi uma façanha impossível popularizar o futebol. Imagina o remo, que era o esporte Em mais épocas caro que o ainda. Rio Tietê era água cristalina. Hoje em dia o que mais tem é as coisinhas boiando lá, né? Só que tinha um porém. O Conselho Deliberativo do Corinthians achava um absurdo o Corinthians ir para uma zona rural, sendo que a gente estava localizado na Ponte Grande, né, num campo fantástico para 10 mil pessoas, ao lado do Palmeiras, né, ao lado do Tietê. Então o Corinthians era muito bem localizado no centro da cidade. Então o Conselho Deliberativo do clube era contra a compra da Fazenda São Jorge, do campo de São Jorge, porque era muito longe, não dava para chegar lá. Só dava para chegar de barco. O bonde parava... O Parque São Jorge era Fazenda São Jorge. É que toda a Zona Leste era composta por fazendas e chácaras, né? O campo de São Jorge era um campo que foi fundado por um clube chamado Associação Atlética São Jorge jogar futebol de várzea. Sim. Depois os fazendeiros lá, que eram sírios libaneses, construíram arquibancadas para alugar para o sírio. Quem mandava os jogos lá no primeiro momento era o sírio. Eram aquelas arquibancadas de madeira, que a gente vê em foto, né? O Parque São Jorge foi de madeira por muito tempo, né? Daí quando o Corinthians comprou ali, a gente construiu arquibancadas de madeira maiores, né? Então a gente reinaugurou o Parque São Jorge. No mesmo local que é hoje. A gente reinaugurou o campo de São Jorge com o nome de estádio Alfredo Schurg em 1928. E conta um pouquinho, pode Só para complementar. Então, como o Conselho Deliberativo era contra a compra da fazenda, o Ernesto Cassano apelou pela fé. Porque a maioria dos italianos e dos brasileiros eram católicos. E ele disse que São Jorge estava convocando o Corinthians para comprar a fazenda. Então ele botou uma estátua de São Jorge em cima da reunião do Conselho Deliberativo e falou que se o Corinthians comprasse a fazenda São Jorge, nós seríamos o maior clube do mundo e São Jorge seria nosso padroeiro e nós seríamos o campeão dos campeões. Acertou em tudo. E a profecia se concretizou em 1930. Né? O Corinthians foi campeão 28, 29 e 30, tricampeão paulista e campeão dos campeões em cima do Vasco da Gama em 30, em pleno São Januário. Fernandão, a profecia se concretizou em 2000, quando a gente conquistou o mundo de fato, né? Também. E a profecia se concretizou em 1910, quando os caras diziam que o mundo ia acabar, que o cometa Halley ia bater na Terra, ia com uma poeira cósmica ia matar todo mundo asfixiado. veio o Coringão. E veio o Corinthians. O Alfredo Schuring, que leva o nome do estádio, você disse que em 1900 agora não me recordo do ano que ele chegou no Corinthians. Qual a importância dele para o futebol do Corinthians? Por que escolheram o nome dele para ser o nome da fazendinha do estádio do Corinthians? O Alfredo Schurg, ele ganhou na loteria com 20 anos de idade e investiu metade do dinheiro em fábricas de parafuso. Então, em plena Revolução Industrial, ele triplicou a fortuna dele.
E ele não gostava de futebol. Ele gostava o que esse novo clube chamado Corinthians estava proporcionando para as pessoas. Uma inclusão através do esporte nunca vista antes. Então ele resolveu ajudar o Corinthians a construir o primeiro estádio. Ele doou milhares de parafusos e pregos para construir o campo da Ponte Grande, que foi o primeiro campo do Corinthians, e se associou no clube em 1916. Então ele foi um benemérito que doou ao longo dos anos e das décadas 250 contos de réis para o clube. Digamos, 300 milhões de reais. Então, digamos, a gente pode dizer que ele foi o primeiro name rights do Corinthians. Então, coisa que antigamente o cara dava o dinheiro pro Corinthians. Hoje a rapaziada porque ele tira o pegou dinheiro um do terço da Coringão. fortuna dele e doou para o Deu pro clube do Corinthians, Parque cara. São Jorge. Entendeu? Por isso que nomearam o nome do estádio em Em homenagem, homenagem a a ele. ele. E tinha uma pergunta aqui interessante, agora eu não lembro, né, me fugiu aqui, eu vou buscar, mas eu lembro da pergunta. O porquê das cores do Corinthians? Tudo bem que o Corinthians, o primeiro Corinthians era branco, então o Corinthians jogava de branco. Agora, por que as listas pretas do uniforme? Hoje é o uniforme 2, né? Não sei se na época também era. Na verdade, a camisa do Corinthians era branca. Só dar o nome aqui, desculpa. Ângelo Padula Neto, ele que faz essa pergunta aqui. E o preto ele veio do movimento anarco-sindicalista, né? Que eles usavam uma bandeira preta. Então já é uma cor que foi decidida por todos. Né? E a metáfora do preto e branco, né? Porque o Corinthians nasceu para ser o clube de todas as etnias, tanto dos negros como dos brancos. E foi uma metáfora muito bem pensada. E logo depois viria a camisa toda preta com as listras brancas, né? Que foi uma camisa de protesto, né? Pela exclusão do Corinthians das ligas